Bom dia, tudo bem, Elcio? Bom dia, Thaís. Sejam todos bem-vindos. Oi, Lúcia, bom dia. A gente fica muito feliz em contar com todos vocês aqui de manhã, assistindo às nossas lives, nos prestigiando. Oi, Mauro, bom dia. Mandando aí, enviando as suas boas vibrações para nós aqui. Oi, Cidinha, saudade, bom dia. Bom dia, Kelly. Enquanto dá para falar o nome de quem vai entrando aqui, a gente vai falando o nome, né? A Marilise, a Sandra, a nossa presidente também. Bom dia, hoje a live é com ela. E aí eu fico mais nervoso, né? Não tenha dúvida. Vamos aguardar um pouquinho aqui que os nossos amigos vão entrando. E a gente já vai começar com os nossos recados da semana. Hoje é um sábado um pouquinho mais frio. Choveu bastante ontem, né? Mas a chuva também é necessária, não é, pessoal? E aí a gente vai administrando aqui. Oi, Cris, oi, Cláudia, bom dia. Samara, bom dia também. Alessandra, desculpa, Thelma. Legal, pessoal, vamos começar com os nossos avisos então. Enquanto o pessoal vai entrando, eu sugiro vocês fazerem o aviãozinho. Oi, Rosa, bom dia. Adriana, bom dia também. Aperta o aviãozinho aí e manda pelo menos para 3, né? Como o Matarelli nos ensinou aí. E esses 3 vão enviar para mais 3 e assim a gente vai avançando a fronteira, né? A gente vai quebrando as fronteiras físicas aí e enviando o nosso Evangelho de Luz para todos os nossos amigos, todos aqueles que nós conhecemos aí e necessitam e carecem de uma palavra amiga, né? Bom, pessoal, então, como eu já estou dizendo, né, nossas lives são diárias, né, de segunda às sextas-feiras, sempre às 7h30 da noite. Às terças-feiras também nós temos às 2 horas da tarde, no sábado e domingo, nesse horário aqui, 10 horas da manhã. Então vamos quebrar as barreiras físicas, né? E enviar o Evangelho do Cristo para todos, né? Aproveitar aí a oportunidade que as nossas lives têm, né? Da gente levar uma palavra de conforto a tantos corações aí que podem estar aflitos, né? Ou mesmo aqueles que querem continuar fortalecidos, não é? Como nós, né? Nós estamos aqui praticamente todos os dias acompanhando as lives aí, porque a gente tem fé e a gente sabe que as lives nos sustentam, né? Então, faz essa caridade aí para aqueles que a gente conhece, que carecem aí de uma palavra amiga e envia aí as nossas lives, divulguem aí as nossas lives, né? Para você que é pai, mãe, tia, tio, avô, todos vocês. Oi, Rosângela, oi, Marcinha, bom dia. Thaís, bom dia também. Envie, todos vocês que são pais, mães, avós, tios, eu tenho um sobrinho, eu tenho um vizinho, divulguem o trabalho da nossa evangelização infantil, né? Se você entrar lá no Facebook da nossa casa, você só digitar Evangeluz lá, você vai encontrar a nossa página para você estar se cadastrando, para estar tirando informações. Os evangelizadores entram em contato com vocês e nós estamos fazendo aulas virtuais todos os sábados das 9 às 10 horas, né? Então tem tem para várias turmas, desculpa, e aí eles podem participar, inclusive pré-mocidade e também o pessoal que já está na adolescência, que é o GECAL, né, que são os jovens espíritas a caminho da luz. Além disso, pessoal, todo sábado, terminando essa live, o pessoal divulga também uma aula virtual, uma videoaula, né? E essa videoaula é para todas as idades. Assistam, participem, divulguem. Vocês vão ver como é importante ter aí as nossas crianças, os nossos jovens, se preparando para o futuro, né? E se preparando com Jesus. É muito importante, tá bom? Pessoal, não esqueçam também que a gente está realizando plantões lá na nossa casa espírita, lá no Caminho da Luz, para retirada do Clube do Livro, tá?
Esse plantão é de segunda às sextas-feiras, das 9 às 17 horas, tá bom? Das 9 às 17 e aos sábados também das 9 às 15, tá bom? Leva o seu comprovante, aí você, se você ainda não acertou, você pode fazer o acerto lá na hora, né? E aí você recebe lá os seus livros, né? Além disso, pessoal, vocês podem também estar fazendo as contribuições para as nossas obras sociais, se tornar um associado tanto do A Caminho da Luz quanto do Nosso Lar, se tornar também um participante do Clube do Livro, tá bom? E além disso, pessoal, você pode chegar lá e adquirir essa linda camiseta. E aqui, pessoal, oi Iris, bom dia, oi Solange. E aqui, pessoal, eu cometi um ato falho há algumas semanas atrás, e eu tenho que corrigir esse ato falho. A minha camiseta não é P, pessoal, não é P, a minha camiseta é G, tá bom? Mas isso gerou aí alguns desconfortos, entendeu? Não vou citar o nome com quem que eu gerei desconforto quando eu disse que a minha camiseta é P, mas o importante é que eu fico maravilhoso na camiseta P, na camiseta G. Olha só que linda essa camiseta, tá bom? Tá, então, pessoal aí, né? Tá aí o recadinho, tem lá a camiseta, só não tem a máscara ainda, tá bom? Então logo a gente vai ter as máscaras, foi um sucesso aí as máscaras, né? A divulgação das máscaras, e logo a gente vai estar com algumas máscaras lá para vocês estarem adquirindo também. E aí, pessoal, no horário da semana, a gente também está abrindo a livraria, que é das 9 às 17, aos sábados não tem livraria, tá bom? E aí a gente pede para vocês também para cumprir todos os protocolos de segurança que a gente tem lá. Então, por favor, cumpram, né? Mas a nossa livraria está lá disponível. E aí, pessoal, aquela campanha que a gente está divulgando e que vocês aceitaram e está nos ajudando bastante, que é a Minha Urna Faz o Bem. Lembra, quando a gente adentrava a casa, do lado esquerdo fica lá a nossa urna para você colocar as notas fiscais sem CPF, tá certo? Então, o que a gente está pedindo? Que você divulgue essa ideia no seu condomínio, com seus parentes, com o mercado do seu bairro, com o posto de gasolina. Todas as notas servem, só não pode ter CPF, tá certo? Deixa lá uma caixinha. Eu quero um folder, fala com a gente tem aí um folder virtual que a gente pode estar mandando para vocês, né? E aí a pessoa tem informações da nossa obra social e vocês deixam lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, vocês recolhem e façam a entrega lá na rua Managé, número 78, das 10 às 14 horas, durante a semana inteira. E aí, para você não ir direto, só faz um favor, dá uma ligada no nosso telefone corporativo, que é o 99-486-4879, 99-486-4879, e aí você agenda lá para estar enviando. Vocês lembram que a gente comentou aqui, a gente tinha aí uma arrecadação de pelo menos 50 mil notinhas, né? Esse número já caiu bastante, né? Com toda essa questão que a gente está vivendo, o número caiu bastante, né? Oi, Marcão, bom dia. E aí, o que acontece? Com a divulgação que a gente está fazendo aqui, a gente já aumentou aí em pelo menos 30%, o nosso número estava em torno de 14 mil notinhas, né? Ora, era 50 mil, caiu para 14 mil mais ou menos, e a gente já conseguiu aumentar esse número em 30%. Então a gente conta aí com esse auxílio de vocês. E a Cris está colocando um recado aqui, se precisar de uma urna, fala com a gente, né? Uma urna de papelão, e a gente consegue de alguma forma aí também estar auxiliando, porque a gente sabe o quanto é importante a gente estar recebendo esse auxílio de vocês, né? E não esqueçam, um mês de validade das notinhas, tá? Então, cuidado em deixar acumular muito, porque senão fica complicado para o pessoal que faz a digitação vencer o prazo, tá bom? Agora então, pessoal, mantendo aí a tradição desse mês aí, né?
a ideia que a gente teve nesse mês de aniversário da nossa casa, onde a gente foi convidando aí várias pessoas que estão ligadas há bastante tempo aí na nossa casa, que tem aí sim a sua importância à frente aí da nossa casa espírita, né? E hoje a gente vai fechar a participação com a Cris, tá bom? Então eu vou chamar a Cris, a nossa presidente já estava aí, né? E já estou chamando. Se eu não apertar aqui, não vai, né, Cris? O convite. Bom dia. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo bem? Você me aguarde hoje, viu, Carlão? Bom dia, pessoal. O som tá legal? Vocês têm que ouvir muito bem, porque hoje eu vou detonar o Carlão, viu? Eu levantei cedo só para isso. Oi, Cris. Estou muito feliz com a tua participação aqui hoje, né? Eu também. Pessoal... Você viu que eu acordei cedo no dia de chuva? Isso que é prova de amor, hein? Eu vi. E a gente ficou vibrando aí. A gente já teve aí o nosso estudo da evangelização. Todo mundo vibrando aí para você acordar mesmo. Que sacanagem! Pessoal, não acreditem no que ele fala, viu, gente? Esse menino tá me dando trabalho ultimamente. Cris, eu vou pôr... Vamos... Pode falar. Não, eu ia falar, vamos fazer a nossa prece, entrar numa sintonia melhorzinha, senão eu tô com dó de você hoje. Ainda mais que eu vou falar de piedade. Tá certo. Vamos lá. Eu vou colocar a nossa música aqui, depois eu faço a prece, e aí o evangelho é com você, tá bom? Tá bom, querido. Agradeço a Jesus a ventura e a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, não quero eu dar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Deixe amigo de tudo chegar a Jesus, nosso mestre e Senhor. Fala-me da vida, Jesus com trabalho e amor. Só carinho da vida, Jesus com trabalho e amor. E assim nós vamos cerrando os nossos olhos em sintonia com Jesus,
Em pensamento, vamos nos dirigir até a nossa casa espírita, a Caminho da Luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, tudo bem? Beleza. Esse hino sempre emociona um pouquinho a gente, né? Emociona. Muito. Muito, bastante. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade do convite, né? Vocês perceberam que todo mundo ficou me sacaneando, falando que eu não ia acordar, porque eu sempre assisto as lives do sábado e do domingo à tarde, né? Porque eu também sou filha de Deus, pode não parecer, mas eu sou, né? E aí eles ficaram me sacaneando que eu não ia acordar hoje. Então, só para vocês saberem que realmente a minha prova é difícil, porque eu tenho ao meu lado pessoas como esse senhor que me acompanha aqui, e que fazem informações que disseminam a discórdia, como a da camiseta P, né? Mas a gente já vai colocar o nome dele na caixinha de vibração, viu, querido? Tá? Você me aguarde, tá, meu presidente? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, quero agradecer vocês terem acordado, porque, gente, vamos falar que é verdade. Uma chuvinha gostosa dessa, aquele cobertor quentinho e levantar para ver aqui o Carlos e eu, ninguém merece. O processo evolutivo já se intensificou nesse momento, viu, gente? Parabéns, tá? Bom, vamos lá. Eu estou tendo a oportunidade de ser a última convidada aqui no mês de aniversário do centro, né? Porque eu sou a mais velha, então por isso eles me deixaram para o final. Mais velha não, mas acho que de nós todas e todos que aparecemos aqui, né, nesses dias, eu sou encarnada, a única que ainda está aqui desde a fundação que está aparecendo nas lives de sábado. Então quero dizer que a Joana colocou aqui, ó, eu mereço. Pois é, Joana, faz parte, né? E aí, gente, sempre dá um nervosismo, é engraçado, né? Porque eu tô acostumada sempre a fazer a live à noite, então eu já consigo controlar os barulhos de casa, os cachorros, todo mundo. Então, se acontecer algum acidente hoje, por favor, me perdoem, tá? Prometo que eu não tenho gato igual a Rosa para andar aí na frente da câmera, mas eu tenho uns cachorros que lá tem alto. O John e a Queca. Bom, o meu assunto de hoje é aparentemente muito fácil, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Caiu bem para mim esse, né? Deus abençoe, viu, Lúcia? Tá? Também vou fazer as minhas vibrações por você. Foi você, né, Carlos? Adriana. Foi, Adriana. Né? Foi a Adriana. Adriana, Deus te abençoe também, tá? A princípio a gente olha assim, muito simples, né? Um mandamento que é claro, até eu fui olhar um pouquinho de coisa sobre educação, porque a maneira, né, que isso foi colocado no Evangelho, eu vou pedir licença para ler um pedacinho para vocês, é claro que é de maneira adequada à época que foi dita, né? Quando a gente fala hoje dessa relação pais e filhos, como mudou, né? Se a gente lembrar, não eu que sou jovem, mas o Carlos, por exemplo, que já é uma pessoa de idade, se ele lembrar de quando ele era criança, né, quais os comportamentos que nós tínhamos em relação aos nossos pais,
e comparar com hoje, você fica assim meio, né? E quando você vai lendo, por exemplo, a parte do Evangelho que fala da obediência, da submissão e tal, você fala, meu Deus, né? Parece um pouco incoerente com o que a gente vê hoje do processo educativo, de como é que as crianças são abordadas. Eu lembro, né, que tinha um conhecido meu que a mãe tinha um rabo de tatu na lavanderia. Sabe o que é rabo de tatu, né, gente? Aquele negocinho compridinho e tal. E a obediência, entre aspas, que as crianças eram convidadas. Olha lá, euzinha, Joana. Você tinha também rabo de tatu, Joana? Não você, claro, na sua casa, né? Espero que você não tinha rabo de tatu. Mas a obediência era assim, ó. Olha o rabo de tatu ali. Você vai fazer isso? Olha o rabo de tatu ali. Teve uma época também que a gente conhecia as mexericas voadoras, né? Que quando a mãe queria dar uma bronca, a criança saía correndo, ela tacava a mexerica para tentar acertar a criança onde ela estivesse. Ou aquela coisa, se correr, você vai apanhar. Se correr, vai ser pior. Quando eu te pegar, vai apanhar mais. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando, muitos de vocês ouviram. Não precisa levantar a mão, que é melhor a gente não se identificar. Mas, quando a gente fala, né, dessa coisa de respeito, porque quando a gente fala de honra, como todo mundo já fala sempre, né, eu adoro o dicionário, honrar no dicionário é conferir honras, dar crédito ou merecimento, exaltar, levar às alturas e glorificar. Então, quando a gente vê aí na parábola honrai pai e mãe, teoricamente, nessa maneira de expressão, a gente deveria colocar os nossos pais nesse, entre aspas, altar, naquela forma que era vista naquele momento, naquele entendimento, naquele universo. Vou pedir licença para vocês, para ler só um pedacinho, para vocês verem como isso é. Isso aqui é texto do Evangelho, capítulo 14, o capítulo chama-se, né, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dentro da primeira parte dele, que fala da piedade filial. Veja que grave isso, né? Piedade filial. O que é piedade? Não vou pegar o Evangelho, o dicionário que essa eu sei. Basicamente é dó, comiseração. Ou seja, eu teria que ter dó dos meus pais, eu teria que ter pena deles de alguma forma. Então, assim, a semântica, né, as palavras da maneira que foram traduzidas, elas às vezes, no nosso entendimento de hoje, podem parecer um pouco confusas. Então, vou falar para vocês aqui a parábola do mandamento, né? Aliás, eu vou ler, não a parábola assim, porque... vamos lá, vai a parábola. A linguagem do Evangelho é meio complicada, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de compreensão, mas vou comentar com vocês aqui. Vamos lá. Vós sabeis os mandamentos. Veja que contexto isso é colocado. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Perceberam o contexto que essa frase vem? Honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vos dará. E aí, quando fala assim, sobre a terra que o Senhor vos dará, se a gente olhar a explicação dos Espíritos, né, o que acontece? Naquela época, não se concebia a possibilidade de ter uma terra, né, um plano espiritual. No conhecimento deles, a terra era aquela ali, material, né? E o que eles esperavam? Era a terra prometida. Então, nessa fala, da maneira que foi traduzida, obviamente, quando ele diz, para que vocês possam herdar, você tem que honrar seu pai e sua mãe para que você tenha, por dizer, merecimento de estar nesse novo momento, né? Que será herdar essa terra, a nova terra, que naquele entendimento para eles seria a terra prometida, que tanto eles almejavam, e que no nosso entendimento atual é a continuidade da nossa vida, uma vez que nós sabemos que a terra, matéria, é simplesmente uma fase do nosso processo evolutivo, né? Então, quando ele fala aqui da piedade filial, é o seguinte, ó, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, lógico. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar, veja bem, além de amar os pais, acrescentar o respeito, as atenções,
a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Eu quis ler esse trecho porque quando a gente pensa nos dias de hoje, né, e a gente vê essa fala, isso, gente, a maneira escrita, né? É claro que quando se coloca assim, Deus pune rigorosamente, a gente sabe que Deus não pune, né? Deus simplesmente nos dá a opção de reformar, de aprimorar aquilo que numa outra oportunidade nós não tenhamos feito, talvez da melhor maneira, né? Talvez da melhor maneira que nós pudéssemos naquele momento, dentro da nossa condição, mas que temos que aprimorar. Então essa fala bastante, vamos dizer, ríspida talvez, né, na forma de que as pessoas que traduziram, o entendimento de quem foi escrevendo isso, para nós tem que ser compreendido de uma maneira mais direcionada ao que nós vivemos hoje, né? Porque a essência do mandamento é essa. Quando a gente diz honrai, né, você tem que, como é que você vai amar ao próximo se você não ama nem a seu pai e a sua mãe? E aí, a gente sabe lá que no capítulo 14 do Evangelho, nós temos aí 3 itens, além da instrução dos Espíritos. O primeiro item é a piedade filial, que é essa que a gente vai conversar um pouquinho. Aí tem aquela parte bem polêmica, né, que quando Jesus diz quem é minha mãe e quem são meus pais. Quando a gente lê isso, não sei se vocês estão lembrados dessa passagem, né, que ele está sentado, cercado, lá de todos aqueles irmãos, e bate a porta do lugar onde está. Os pais, a mãe, né, e os irmãos dele chegam até esse lugar, e as pessoas que estão fora, e aí as pessoas que estão com ele dizem para Jesus, olha, a sua família chegou, né, a sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí ele diz quem são, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, no momento que ele coloca aquele olhar de amor sobre todos aqueles que estão ali. Aí isso é bastante discutido, né? Porque diz, nossa, como Jesus poderia desprezar, né, a mãe, os irmãos, enfim. Não é nada disso, né? Naquele momento, ele quis mostrar que os vínculos do amor não são consanguíneos exatamente, né? Os vínculos que unem os espíritos, eles, obviamente, em alguns momentos estão, né, naquela questão da mesma família consanguínea, porém, essa família e esse amor, ele é muito mais etéreo, e ele é muito além disso. Quando ele diz, ainda dentro desse capítulo, do parentesco corporal e do parentesco espiritual, fica muito claro, né? Inclusive isso é bem escrito também, de maneira muito legal, quem tiver curiosidade de se aprofundar, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, quando o assunto é pluralidade das existências, mas a gente tem ali das perguntas 203 a 206, um enfoque específico em relação a parentesco e filiação. E temos também da pergunta 207 a 217, falando sobre as semelhanças físicas e morais. No Livro dos Espíritos, eles deixam muito claro isso em relação assim, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Né? Então, quando o espírito é formado, né, nós fomos criados pelo nosso Pai maior. E nas nossas jornadas terrenas, nós utilizamos de uma vestimenta física, né, que sim, é matéria e é produzida por uma reação biológica natural, uma construção material, de 2 seres que se empenham em fornecer um corpo para receber um espírito. Isso é matéria, não é? Agora, o que nós temos de parentesco material e parentesco espiritual já não é da mesma forma. Porque como são formadas nossas famílias, gente? Onde é o primeiro lugar dos nossos exercícios de fraternidade e de caridade? De paciência, de tolerância. Falar isso agora, na época da pandemia, ficou fácil, né? Porque antes você ia pro shopping. Ou você ficava um pouco mais no trabalho naquele dia que você estava meio atacado, né? O Carlão, de repente, estava meio invocado com a Simone e falou, quer saber? Simone, parabéns, querida, você é uma vencedora, viu? E falava, vou ficar um pouco até mais tarde hoje, porque assim, de repente tinha uma situação que eu queria evitar e tal.
E até nisso, essa pandemia nos pôs à prova, né, de estarmos mais juntos e talvez vivenciarmos situações e conhecermos detalhes da nossa rotina que a gente simplesmente desconhecia, deixava passar batido, né? Como diz uma amiga minha, fingindo demência. Bom, uma outra coisa bastante interessante, no livro Renovando Atitudes, e para a gente poder começar a amarrar um pouquinho isso, esse livro é muito legal, eu sou suspeita, é do Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito Hamed. Cada capítulo assim, é um aprendizado enorme, né? Acho que é bastante lúdico, bem fácil da gente entender. Mas ele tem uma parte que ele fala sobre os vínculos familiares. É bem legal, porque quando a gente vai juntando as informações das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, do ensinamento, né, amoroso do Evangelho, você começa a traduzir isso numa linguagem que se aplique à nossa realidade, fica muito mais fácil da gente enxergar algumas coisas que às vezes estiveram ali na nossa frente e a gente não tinha olhos de ver. Olha lá, os laços de parentela, isso do Renovando Atitudes. Laços de parentela são pré-existentes à jornada atual, como a gente já sabe, né? Porque a nossa parentela, ela é física momentaneamente, mas nós temos um elo de parentela espiritual por afinidade, de tantos outros momentos que estivemos juntos. Então nós podemos, sim, temos a nossa família espiritual, que eventualmente pode estar junta nesta ou não, né? Mas são aqueles espíritos que têm semelhanças, que têm afinidade, que já conseguiram ter amor, né, entre si, e que a cada vez mais, e a ideia é que um dia nós todos façamos parte de uma única parentela, né, de amor. Então, olha lá, os laços de parentela são pré-existentes na jornada atual. Há possibilidade das almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme a necessidade evolutiva. Aí complicou. Por quê? Eu posso ter sido filha da minha filha, né? Eu posso ter sido esposa do meu pai ou do meu irmão numa outra encarnação, e que nesta encarnação nós ocupamos papéis diferentes dentro desse núcleo familiar, que ainda ajustes têm a serem feitos, e se eu não tivesse o véu do esquecimento, como é que nós poderíamos fazer isso, né? Você imagina, e inclusive isso também está interessante no capítulo 5, do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu, estão ouvindo? Isso chama telefone, tocando aqui em casa. É fixo, tá? E é um robô que vai falar. Então a Suelen já foi desligar para mim. É muito legal. Eles perguntam assim para mim, é do Banco Santander? Adoro. Viu? Mas vamos lá. Estamos falando de casa, né? Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. E nos tira o que poderia nos prejudicar. Ou seja, para que eu possa retomar essa realidade, né? De refazer, de reformar, de aproximar, de amar laços numa família física, né? Que foram já propositadamente colocados no mesmo núcleo para que pudéssemos evoluir, se eu não tivesse o véu do esquecimento, como é que eu poderia olhar, por exemplo, para o meu pai, que eventualmente possa ter me feito um mal numa outra encarnação e que dessa vez se submeteu a me oferecer o colo para que nós pudéssemos resgatar essa relação de amor, e aí eu olhasse para ele e o meu ódio ou o meu orgulho, não sei o quê, não me permitisse fazer justamente o exercício que é a proposta da reencarnação. Então, não teria sentido. Mas vejam que no Evangelho ele nos coloca, mas ele nos dá a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Ou seja, a gente está aqui junto hoje, aprendendo, né, tentando aprender as leis de Jesus. A gente vai tendo o nosso entendimento. Será que eu vou continuar eternamente reagindo da mesma forma que eu reagi lá atrás? Se antigamente eu jogava os cristãos para os leões, hoje eu vou fazer o quê? Porque o sentimento, aquilo era uma atitude. Mas será que a gente não tem essa mesma atitude hoje? Guardadas as devidas proporções? Não precisamos jogar cristão para o leão comer. Eu posso, com uma palavra, destruir uma pessoa. Eu posso, com um sentimento, com uma palavra mal colocada num momento inadequado, levar essa pessoa a achar que a vida dela não tem mais sentido. E eu não estou jogando o cristão aos leões? Se nesse tempo todo eu não aprendi
Não é que eu preciso me reformar, que a conduta do outro é do outro, e a responsabilidade do julgamento não é minha, é de Deus, e eu tenho que fazer a minha parte. Inclusive, isso se aplica à questão de quando a gente veio aqui honrar o pai e mãe, assim, numa determinada parte aqui do Evangelho, se eu não me engano, a questão 208, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, diz assim, mas e aqueles pais que não fizeram o seu papel de maneira adequada? E qual seria esse papel? Os pais têm a oportunidade, né, de gerar fisicamente esses filhos, mas no planejamento reencarnatório, aquilo tudo já foi, entre aspas, combinado, né? Olha, a gente vai se acertar, tá bom? Vou falar de uma maneira bem lúdica. A gente não se deu muito bem da outra vez. Eu acho que eu errei dessa forma, mas agora eu entendi que eu posso fazer diferente. O outro diz, obrigada, eu acho que eu também vou poder lidar de outra forma. E aí quando a gente reencarnar, a gente não lembra mais nada disso. Mas vai haver aquele sentimento. E as coisas vão acontecer na nossa vida e nós vamos fazendo novas escolhas. No momento que nós estamos colocados no mesmo núcleo familiar, nós estamos expostos a muitos mais desafios. Mas não podemos esquecer também que nós estamos colocados no local exato, no momento exato, com as pessoas exatas. É claro que nós temos famílias espirituais, e espíritos que nascem em famílias diferentes e que foram anteriormente parte do mesmo núcleo familiar. E eu vou dizer um exemplo bem, assim, que eu fiquei pensando muito nisso essa noite, né? Dentro da nossa casa do Caminho da Luz, quantos de nós, não sei vocês, mas vou dizer de mim, temos afinidades intensas, incríveis por pessoas que nós reencontramos depois de adultos, mas que no momento que nós reencontramos, a gente sente aquilo que é como se fosse de sempre, né? Aquela coisa de afinidade, de alegria, de estar feliz de estar perto, sem maiores coisas, sem maiores convívios, porém, espíritos afins, almas simpáticas, que se amavam e se amam, e que em algum momento da vida, por algumas condições e necessidades, ou missão, ou tarefa a ser desenvolvida, se reencontram num outro cotidiano, num outro universo, e assim, constituem suas famílias consanguíneas, fazem os seus papéis, e tem aí, entre aspas, uma outra família, quando a gente diz a família da luz, do Caminho da Luz, né? Quando a gente fala isso, de verdade, claro que não vamos ser hipócritas de dizer que, nossa, são 500 pessoas e eu me sinto assim com as 500. Não é verdade. Mas cada um de nós ali tem aquelas almas afins, aqueles amigos que calam fundo no coração. Você não, viu, Carlos? Não balança a cabeça, não. Você vai pôr sua camiseta P lá, depois a gente conversa. Então, gente, estou brincando porque nós temos um carinho muito grande, né, um pelo outro, e esse é o irmão bem mais velho que eu, então eu tenho a liberdade de poder brincar com ele. Mas assim, isso para quebrar um pouco a rigidez, né, do clima, mas a gente pensar, numa parte aqui diz assim, e da ingratidão dos filhos? Nossa, filhos ingratos. E das coisas que eu li, eu vi algumas coisas, por exemplo, de abandonar os nossos pais. Não é? Porque nós, filhos, nós temos que ser gratos, e quando eu digo temos, assim, não é no sentido impositivo, mas no sentido sentimental, esses dois espíritos nos deram a oportunidade de reencarnar, né? Assumiram um papel, inclusive perante, né, todo o processo, de tentar nos dar, fazer o papel de pais, que não é fácil, né? Nos norteando em relação à educação, mas especialmente ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Eles estão ali naquele papel. Eles são perfeitos? Não. Assim como nós também não somos. Mas eles também estão numa missão de tentar fazer o seu melhor, porque eles receberam aquele presente de Deus, que somos nós, os filhos, para poder cuidar, tentar lapidar as más tendências, né, e tentar nos dar a condição de caminharmos sozinhos, ou seja, de nos ajudar na formação física, moral, espiritual, nos dar as ferramentas, os instrumentos para que a gente possa construir na nossa vida uma jornada de evolução, uma jornada de luz. E quando todos estivermos na pátria espiritual, vamos olhar e falar, puxa, que legal, a gente conseguiu fazer o que a gente combinou. É sempre assim? Não. E aí, quando você vê o lado dos pais, às vezes alguns pais dizem assim, eu tive filhos ingratos, eu fiz tudo por eles, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o outro, né?
tudo bem. Se você fez a sua parte e o seu filho seguiu por um caminho que não era o planejado, isso foi uma escolha dele, né? Então a gente também não pode julgar nem de um lado nem do outro. Por outro lado, uma parte aqui diz o seguinte, e os maus pais que descuidam dos deveres que a sua condição impõe em relação aos filhos? Como é que ficam esses maus pais? O que a gente faz com eles? Ama. Porque não somos nós que vamos julgá-los. Se a gente, de repente, tem a condição de perceber que a minha mãe ou o meu pai poderia, no meu entendimento, ter feito isso ou aquilo diferente, primeiro, meu entendimento pode não estar ajustado ao fato. Segundo, pode ser que, de fato, eles tenham falhado, né, no que eles se propuseram. Mas não sou eu que não vou julgar isso. Eu vou fazer a minha parte. A minha parte é cuidar deles. Existe uma parte aqui no Evangelho que eu achei até muito triste, né, lendo assim, essas explicações, quando fala dos pais que têm uma condição financeira ruim, né, o texto não é exatamente assim, mas é isso que ele quer dizer. Pais que não têm recursos financeiros e que dependem dos filhos, né, já na velhice, e dos filhos cuidarem desses pais. E eu fiquei pensando hoje, não sei, acredito que muitos de vocês já tenham tido acesso a experiências como essa. Vamos falar um pouquinho do Alzheimer avançado? Que prova para o filho, não é verdade? Olha que prova de você ter aquela pessoa que a vida inteira foi a sua, né? E veja, esse processo é muito difícil. Veja como nós, filhos, também temos que nos preparar. Aquela pessoa que era minha referência, que era isso, que era aquilo, e aí, de repente, por uma doença mental, que, obviamente, é uma prova, não é? Para os dois, mas cada um no seu sentido, ela vai deixando de ser dona dos seus pensamentos e do seu comportamento e passa a viver num mundo à parte que tem toda uma outra característica que não nos cabe. Porém, nós, filhos, vamos fazer o quê com essa pessoa? Vou colocar ela num quartinho lá no fundo de casa, deixar ela trancada e dizer, não, eu não desamparei. É isso? É dar tudo o que é possível. E isso é muito difícil. Porque aquele pai ou aquela mãe que eventualmente possa ter sido muito boa ou não tão boa no meu entendimento, que vai vivendo esse processo e que depois está ali na minha frente e que não me conhece mais, que eventualmente se torna agressivo. E o que gera isso em mim? Porque a gente não pode fingir que não, não, meu amor é incondicional, eu nunca perdi a paciência, eu esqueço tudo, eu perdoo, eu vibro, cada vez que eu sou agredida eu vibro o amor. Vamos combinar, né? Que a gente tenta fazer, a gente sabe, vai ter momento que não vai rolar o amor, que vai perder a paciência? Vai. Mas aí é o exercício maior, e eu estou colocando isso porque eu acho que essa é uma prova que tem ficado cada vez mais presente, né, nos dias de hoje, ou talvez muito mais conhecida, mais divulgada, talvez ela tenha sempre existido, mas não era de tanto conhecimento. E eu estou usando esse exemplo, que ele é um exemplo, acho que bastante duro, né? Duro, mas assim, é um exemplo drástico e que está acontecendo, e a gente vê os filhos, né, se desdobrando para cuidar, e é como a Irismar coloca aqui, exatamente, cuidar e amar. E talvez fazer aquela coisa de não lembrar naquele momento como se os papéis tivessem se invertido. Quando eu era criancinha, ela limpava a minha fralda. Eu não tinha condição. E agora? As condições mudaram, né? E se a gente tem a condição de ter esse conhecimento, não é por acaso que nós estamos naquela situação. Inclusive, o que fica bem claro aqui no Evangelho é assim, cada um tem a sua condição. Se os meus pais, de alguma maneira, não cumpriram, era a condição dele. Hoje a gente sabe, né, a psicologia dá outros nomes para isso, mas assim, a gente sabe que as crianças que estão chegando, né, e que têm chegado ultimamente, são aqueles que vão herdar, né, ou que vão estar no mundo de regeneração. Portanto, eles vêm com uma outra condição espiritual também, e talvez com outro preparo, né, para poder lidar com essas dificuldades. Nós vamos envelhecer, né, e pedir a Deus que a gente consiga ter uma velhice e que a gente consiga manter, mas nós não sabemos o que vai dar lá na frente. Qual é a nossa carga, né, ainda pela frente?
mas é fazer aquilo que eu tenho de melhor dentro da minha consciência. Eu já falei isso algumas vezes. 5 minutos. Parou, vai começar a perseguição? 5 minutos. Ah, não. Não, agora eu comecei a falar, eu acordei cedo e vou falar até meio-dia, que eu não quero saber. Você é Não presidente, é você pode. E você é super-herói, né, Batman? Gente, a briga tá boa. Um super-herói e uma chefinha. Chefinha ninguém merece, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de ser transparente, vocês sabem disso, não consigo ficar... E aí, eu vou dar um exemplo meu, né, que eu já falei algumas vezes para vocês isso, e quando eu estava falando desse negócio de criança evoluída e tal, né, como a gente vou ver como eu sou xarope, né, quando eu comentei, já no aniversário do centro, naquele vídeo, que eu brincando com o Luizinho, né, minha mãe contava que às vezes eu batia nele, pulava em cima dele, porque é uma pessoa de luz, né, você percebeu, um ser atentado. E aí que a minha mãe dizia para ele, não deixa ela fazer com você isso, né? Não, dava bronca, falava para ele, me dá bronca. E o que ele dizia? Tia, tadinha, ela é criança. Por isso que ele fez o que fez, né? Por isso que ele deu origem a tudo isso, né? E eu agora estou aqui com o Carlos, né? Por quê? Veja que no entendimento, né, de um espírito que está muito além da gente, ele tinha aquela condição de, quando criança, e é isso que eu quero falar, né, da idade espiritual, de perceber aquela situação, que talvez, se fosse o contrário, eu desse uma estilingada nele, desse uma coelhada da Mônica, né, se fosse o contrário. Então, assim, cada um na sua condição. Ele já está me impressionando, mas eu preciso falar uma coisinha. Quando a gente fala aqui, para a gente fazer uma conclusão, vamos lá. A piedade filial encerra todo o dever dos filhos em relação aos pais e se exprime pelo amor, respeito, amparo, obediência e tolerância para com eles, independentemente deles terem sido cumpridos seus deveres como pais. Né? Então, a gente já entendeu que não é nosso. Agora, se eu tenho a condição de perceber que aquela conduta não está adequada, o que eu vou fazer? Vou ser tolerante, porque eu já consegui aprender isso. O outro talvez ainda não. A família, essa é uma parte do outro livro, eu não lembro o nome, a família é o cadinho de purificação, onde aprendemos a legítima fraternidade. Aí, gente, cadinho de purificação. Eu fui olhar o que é cadinho. Você sabe o que é cadinho, né, Carlos? Que isso aí é a tua linguagem, né? Porque eu achei muito estranho, cadinho, eu achava que era um vasinho, né? Um negocinho ali. E aí, olha, e isso a gente vai encerrar, já vou ficar quieta, ele já está fazendo careta de novo para mim. Cadinho é um vaso resistente, feito de material resistente a altas temperaturas, a reações químicas intensas, né? E aí, veja a comparação que eles fazem. A família é um cadinho de purificação. Ou seja, essa família, ela pode ferver ali dentro o negócio, gente, como ferve muitas vezes, mas nós vamos continuar sendo família, né? E é de purificação, vai ferver, vai evaporar, a gente vai começar de novo, agora é o interfone tocando, viu? Minha casa é uma paz, né? E aí, assim, eu quis fazer essa comparação do cadinho, porque se a família é considerada como esse vaso, né, que suporta altas temperaturas, que suporta reações químicas, ou seja, suporta os nossos transtornos, suporta as nossas maluquices, as nossas fragilidades. Eu tô rindo que agora o Sueli saiu correndo para pegar o interfone. Desculpa, gente, desculpa. Então, assim, essa família, ela é feita, entre aspas, à mão. E tudo aquilo que vai acontecer dentro do nosso núcleo familiar vai ser exatamente o que é necessário para o nosso processo evolutivo, independente de quem está em cada posição, porque essas posições, elas são temporárias, né? A Irismar falou para você correr, Suelen, escreveu aqui. Então, gente, desculpe brincadeiras à parte, porque não é porque é uma coisa de muita responsabilidade que isso tem que ser feito com uma tristeza, muito pelo contrário, é o nosso dia a dia, né? Cada um de nós que está aqui na frente dessa câmera está no seu cadinho, né? No seu cantinho e no seu cadinho. E que Deus nos permita ter forças, inteligência e amor para poder fazer o nosso melhor papel.
muito obrigada, chefinho, muito obrigada, meu presidente, por me permitir estar a seu lado num sábado de manhã, viu? Nossa, Obrigada, Cris, gente. Obrigada. muito, Fiquem com Deus. muito legal, muito bom. Todo mundo aqui tá muito feliz aí com a tua participação e com o evangelho que você fez, como você disse, de trazendo um tema, mas de uma forma leve para a gente pensar nessa nossa responsabilidade e pensar nessa questão das trocas de papel, pai, uma hora nós somos pai, outra hora nós somos filhos, e muito obrigado, Cris. Foi muito legal. Eu que agradeço. Obrigada. Tá bom? Até daqui a pouco. Eu vou te desconectar para chamar a Adriana para fazer a sustentação. Tchau, tchau, Cris. Tchau, Valeu. gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Pessoal, vocês vão preparando as águas que eu vou chamar a Adriana para fazer a sustentação. Já achei a Adriana aqui. Tem dia que é uma maravilha a internet, né? Você clica, já aparece o nome, a pessoa já carrega, que coisa boa. Oi, Dri. Oi, bom dia. Bom dia de novo. Bom dia, pessoal. A Cris é fantástica, né? Tô aqui rindo, né? Tá me ouvindo? Legal, é muito bom. Tô ouvindo, sim. Muito bom. Muito bacana, né? Nossa. Muito bacana. Muitos ensinamentos. Bom, é isso aí. pegaram já as águas. Então vamos lá, podemos fazer as vibrações? Então vamos lá, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos nossos benfeitores espirituais presentes do nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando da nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé, na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E neste instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos e, em especial, para aquela parte do corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminham até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água fluidos energéticos necessários a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelos nossos governantes, pelo nosso povo,
que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, brasileiros, pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que venha à nossa mente e que esteja sofrendo dores físicas ou morais. Vamos, enfim, vibrar por nós mesmo, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio, o lentível para as nossas dores. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, Dri. Você quer fazer o Pai Nosso? Posso fazer. Então vamos agora fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Dri, pela participação aí, pela parceria também, pela dedicação. Eu vi que uma pessoa aqui perguntou como faz contato com o Evangeluz, e eu vi que também já explicaram, né? Para o pessoal acessar o Facebook. Pode falar, Dri, pode falar. Não, eu até anotei o nome, chama Alice, né? Mas eu vou. Isso. Eu peguei o contato dela, eu vou entrar em contato com ela, eu já pego os dados do neto dela, que ela quer que participe, né? Pode deixar. Isso. Eu vi aqui. Tá, e as demais pessoas, entra no Facebook do centro, né? Facebook do A Caminho da Luz, né? E Isso, lá tem um... Pode falar, Adri. Evangeluz a Caminho da Luz. E lá a gente tem até um comunicadozinho de como que o pai pode fazer colocando os dados da criança, porque aí a gente vai pedir para que um evangelizador entre em contato, né? Dependendo de qual que é a turma, né? Qual a faixa etária, qual é a idade dele. E aí esse evangelizador vai entrar em contato para a gente poder passar os dados, fazer o login, tudo bonitinho. Mas é pela página. Mas como ela falou que estava tendo um pouco de dificuldade, eu vou entrar em contato com ela, né, para ela poder passar os dados. Mas as outras pessoas que tiverem interesse, né, quiser, a gente pode acessar pela página do Evangeluz. Evangeluz, tracinho a Caminho da Luz. Tá joia, Adri. Tá obrigado, bom? Viu? Eu que agradeço. Bom final de semana para todos vocês. Amanhã temos live às 10 horas com o nosso amigo Marco Mattarelli, vai estar aí no Evangelho amanhã, né? E mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos vocês, pelas boas vibrações. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.